Alô, bom dia, bom dia. Dia 10 de julho, sexta-feira, né? Sextou, sexta-feira abençoada. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus pela noite que o Senhor me concedeu. Dormi bem. Fui dormir cedo, acordei 1h25, demorei bastante a dormir e acordei, despertei 6h20 da manhã. Estamos aqui. Eu quero, nesta sexta-feira, desejar a todos um final de semana maravilhoso. Aqui em Valparaíso, São Paulo, está um pouco frio, um friozinho, 17 graus me parece. E eu quero começar o dia com uma reflexão maravilhosa, com uma boa palavra aqui. A brevidade da vida. Aproveite o intervalo. O tema aqui, a brevidade da vida, aproveite o intervalo. O texto base, Salmo 90, versículo 12, Tiago 4, versículo 14, Efésios 5, 15 ao 16. Vamos ler Salmo 90, versículo 12. Vamos ver o que diz aí. Compartilhe com outras pessoas. O Salmo 90, versículo 12 diz: ensina-me, ou seja, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Este salmo é atribuído a Moisés e o versículo é uma súplica do discernimento. Reconhecer a brevidade da vida nos ajuda a valorizar o tempo e a fazer escolhas com um propósito eterno. Algo top, algo maravilhoso, algo especial. E vamos ler Tiago capítulo 4 e o versículo 14. Deixa eu buscar aqui. Tiago 4 e 14. A Bíblia destaca a incerteza do futuro e a brevidade da vida humana, comparando-a a uma neblina ou vapor passageiro. A mensagem principal é o lembrete de para não confiarmos excessivamente em nossos próprios planos, sem reconhecer a soberania e a vontade de Deus em nossas vidas. Isso é lindo, é maravilhoso. Nós temos que confiar completamente no Senhor. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Então vemos que a vida, na realidade, ela é passageira, ela passa de repente. E Efésios 5, 15 ao 16, vamos ver aqui também. Efésios 5, 15 ao 16. Orienta o cristão a viver com sabedoria e vigilância. O apóstolo Paulo, ele nos exorta, tenham cuidado com a sua maneira de viver. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E aqui, queridos, implica andar com sabedoria, né? Tomar decisões prudentes, evitando uma postura tola, insensata, diante das tentações e dos desafios do mundo. E remir o tempo significa resgatar ou aproveitar cada oportunidade para fazer o bem e cumprir o propósito de Deus, pois o mal está sempre presente na sociedade. Então nós vamos aproveitar aqui e refletirmos sobre a brevidade da vida. Aproveite o intervalo. Bom dia, né, para quem está entrando aí. Eu sou o professor Nelson, né, bacharel em teologia, mestre, doutor e PhD em teologia, e estamos aí sempre ensinando a palavra do Senhor.
Desejo a paz do Senhor para todos vocês. Nós vivemos em uma geração que corre de um lado para outro. Há pessoas ocupadas. Eu estou sempre tirando óculos e colocando, porque eu estou operado de catarata. E eu comprei esse óculos na farmácia, que está ajudando um pouco. Só dia 30 que eu vou passar pelo médico. Então, nós, como eu estava falando, nós vivemos uma geração que corre dia a dia, né, de um lado para outro. Há pessoas ocupadas com tantas coisas que acabam esquecendo aquilo que é mais importante da vida. E a Bíblia nos lembra que a vida é breve, é como um sopro, é como uma neblina que logo se dissipa. Ela não é eterna nesta vida. Somos peregrinos, estamos caminhando rumo à eternidade, que poderá ser com Deus ou sem Deus, dependendo da nossa escolha. E Moisés, ao escrever o Salmo 90, ele fez uma oração fenomenal, uma oração extraordinária. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Em outras traduções diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Contar os dias não significa viver preocupado com a morte, mas viver consciente do valor de cada momento, de cada dia, sabendo aproveitar, aproveitar esse intervalo, viver cada momento, né, como se fosse o último. E hoje eu quero refletir sobre esse tema muito importante, a brevidade da vida. Aproveite o intervalo. Primeiro, a vida é mais curta do que nós imaginamos. Tiago, capítulo 4, versículo 14. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Tiago, ele está aí usando uma figura muito forte na Bíblia, falando sobre a existência, comparando-a ao vapor. O vapor aparece, todos enxergam, mas em poucos segundos desaparece. Assim acontece conosco. Quando éramos crianças, nós temos o sonho, né? Nós queremos crescer. Depois jovens, e nós que vamos amadurecendo. Hoje, já com cabelos brancos, o meu eu pintei. E nós perguntamos, como o tempo passa tão rápido? O tempo voa, a pessoa vive 70 anos, eu vou completar 70 anos, dia 17 de setembro, se Deus quiser. E nós pensamos, uau, como o tempo passa tão rápido. A verdade é que ninguém consegue parar o relógio. O tempo não espera ninguém, o tempo corre cada dia assustadoramente. Cada dia, cada segundo que passa, nunca mais voltará. Portanto, nós temos que aproveitar o momento presente. E há pessoas planejando o futuro, esquecendo de viver o presente com Deus. Eu preciso viver esse momento, eu preciso viver essa realidade nesta hora, brincando, dançando, rindo, sendo palhaço no espetáculo da vida, driblando as situações, aprendendo a dançar na chuva, aprendendo a enfrentar a tempestade, porque a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Temos aflições todos os dias, todos os momentos. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenham ânimo, tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu. E ele nos dá forças para vencer a cada instante, a cada momento. E o melhor dia que nós temos que aproveitar é agora, o melhor momento, e servir ao Senhor. O melhor dia para servir ao Senhor é hoje. O passado já foi, já aconteceu, já fizemos, já trabalhamos. Vamos viver o momento presente. Segundo lugar, Deus nos concede intervalos para refletir. Na vida existem momentos semelhantes ao intervalo de uma partida de futebol. No intervalo, ninguém abandona o jogo. O técnico reúne os jogadores para respirar ali um pouco, né, para tomar um pouco de água, corrige os erros, renova a estratégia, fortalece a equipe,
depois todos voltam ao campo. E assim é a nossa vida. Nós temos muitas vezes que parar um pouco, parar em alguns momentos, respirar, pensar, refletir, ressignificar algumas situações e prosseguir. E o apóstolo Paulo, ele disse, prossigo para o alvo, que é Cristo. Nosso alvo é o céu, nosso alvo é o Senhor. Aqui nós trabalhamos, nós estudamos. Eu, por exemplo, eu sou professor aposentado, continuo estudando, mas eu procuro preencher esses intervalos com outras coisas, com outras situações. Algumas coisas estão sob o meu controle, outras não estão. E a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Aquilo que eu não posso fazer, Deus faz. Mas eu preciso aproveitar cada intervalo. Porque Deus, ele trabalha conosco, Deus está conosco. Às vezes o intervalo, ele chega através de uma enfermidade, através de uma perda, de uma decepção. Uau, nós temos muitas decepções. De uma aposentadoria, de um desemprego, de um tempo de silêncio. Não são necessariamente sinais de derrotas, porém, são oportunidades que nós temos para fazer uma ressignificação daquilo que nós estamos fazendo e procurar fazer o melhor, dar o nosso melhor. Cada um tem o seu melhor dentro das suas possibilidades. Podem ser oportunidades para ouvir novamente a voz de Deus. Deus está falando conosco a cada instante, a cada momento, através de uma situação, através de uma circunstância, através de uma enfermidade. Deus fala conosco. E foi no deserto que Moisés ouviu a voz de Deus. Deus muitas vezes nos leva ao deserto para que nós possamos pensar, refletir em que eu errei, o que eu preciso fazer de melhor, né? O que eu preciso fazer para que eu possa ajudar não somente a mim, como também outras pessoas. Foi na caverna que Elias encontrou novo propósito. Muitas vezes nós estamos em uma situação e Deus vai falando conosco através daquela circunstância, através daquele deserto, através daquele vale. Foi na prisão que Paulo escreveu cartas que transformaram o mundo. Paulo era o prisioneiro do Senhor, porém ele não deixou de servir a Deus, ele não deixou de escrever belas cartas. É o que nós precisamos também. Claro, eu enfrento problemas, você enfrenta problemas, todos nós enfrentamos, mas nós devemos levantar a nossa cabeça. A prova não é para toda a vida, o deserto não é para toda a vida, é apenas uma passagem. Foi na ilha de Patmos que João recebeu a revelação do Apocalipse. Uau, que bela revelação, né? Que belo livro, o Apocalipse. Porém, João, ele foi exilado, né? Ele foi exilado por causa da sua fé. No entanto, ele aproveitou ali aquele momento e escreveu o livro de Apocalipse, recebendo de Deus grandes revelações. Deus também fala durante os nossos intervalos. Cada intervalo, cada situação que nós atravessamos é um momento de uma reflexão. E aqui tem uma pergunta. O que Deus está tentando ensinar neste exato momento de sua vida? O que Deus está querendo trazer ao meu coração? Que ensinamento Deus está trazendo-me através dessa situação? Que possamos refletir. Terceiro ponto, como aproveitar o intervalo? Primeiro, reconcilie-se com Deus. Nada vale mais do que uma vida de comunhão com Cristo. Se existe pecado, arrependa-se. Se existe frieza espiritual, volte ao primeiro amor, porque ainda há tempo. A porta está aberta, a porta da graça está aberta, a oportunidade está aí para todos. Valorize sua família. Muitos trabalham para dar conforto à família, mas não oferecem sua presença. Os filhos crescem, as oportunidades passam e precisamos amar, né? Ame enquanto pode, abrace enquanto pode, perdoe enquanto há tempo. Ame mais, abrace mais, até um hino maravilhoso que tem: ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo resta.
Então, nós precisamos parar um pouco, né? Faça o bem. Jesus passou o seu tempo fazendo o bem, pregando, ensinando, ajudando as pessoas, orando pelas pessoas. Não sabemos quanto tempo ainda nós teremos. Então façamos diferença enquanto respiramos. E o respirar é agora. O momento é agora. Uma palavra pode levantar alguém. Quem sabe nesta manhã alguém está precisando de ouvir o que eu estou falando aqui. Uma oração pode mudar uma história, e como muda, não só pode, muda as circunstâncias, muda a história, muda a nossa vida, muda o nosso jeito de ser. Um gesto de amor pode transformar uma vida. Uau, claro que transforma, né? Invista na eternidade. Jesus declarou: ajuntai tesouros nos céus. É claro que enquanto nós estamos aqui, nós temos que trabalhar, temos que estudar, temos que brincar, temos que viver a nossa vida social, ok? Mas nós precisamos estar preocupados com a nossa vida espiritual, porque nesta terra tudo passa, tudo vai ficar, certo? Tudo vai ficar. Em nossa casa ficará nossos bens, nossa conta bancária, nossos diplomas, nossos anéis, mas a nossa comunhão com Deus atravessará a eternidade. Eu estudei bastante, eu continuo estudando, eu continuo me preparando, mas às vezes eu penso, para que tanto diploma? Para que tanto certificado? Eu gosto na realidade, mas um dia tudo isso vai acabar. Tudo isso acaba, as pessoas depois até vão nos esquecer, não é? Porém, plante algo bom, faça algo bom e comece a fazer agora. Vamos aqui a uma ilustração. Imagine uma ampulheta. Cada grão de areia representa um segundo da nossa existência. Nenhum grão sobe novamente. Todos caem. Assim é a vida. Cada minuto que passou tornou-se história. O que ainda está na parte de cima da ampulheta é uma oportunidade concedida por Deus. Use-a para glorificar ao Senhor. E a grande pergunta: se hoje fosse o último dia da sua vida, você estaria preparado para encontrar Cristo? Você teria paz no coração? Haveria alguém que precisaria ouvir um pedido de perdão? Existe alguma decisão que você está adiando e isso já faz tempo? Não deixe para amanhã aquilo que você está falando hoje. Faça agora, faça no presente momento. Compre a roupa, vista, compre o sapato, calce. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Porque não sabemos quando será o último abraço, quando será o último beijo, né? E concluindo aqui, queridos, a vida passa, os anos voam, os cabelos embranquecem, as forças diminuem, mas Deus continua chamando homens e mulheres para viverem uma vida que vale a pena. Não desperdice o intervalo. Talvez Deus tenha permitido este momento para renovar a sua fé, restaurar a sua esperança e fortalecer a sua caminhada. Ainda há tempo para recomeçar. Ainda há tempo para obedecer, ainda há tempo para servir. Enquanto houver fôlego, há oportunidade de glorificar ao Senhor. Talvez alguém esteja assistindo esta live e perceba que passou tempo demais distante de Deus. Hoje é dia de você voltar, hoje é dia de reconciliar, de recomeçar, hoje é dia de reconciliação. Cristo continua com os braços abertos, Ele ainda salva. E ainda transforma, ainda restaura. Não desperdice o intervalo que Deus lhe concedeu. Receba a graça do Senhor. Viva cada dia para a glória de Deus. Caminhe com a certeza de que, quando sua jornada terminar, você vai ouvir as palavras do Senhor. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, Mateus capítulo 25, versículo 23. Que Deus abençoe a tua vida de uma forma toda especial. Recomece, tá? Recomece servindo a Deus de uma forma toda especial, de uma forma maravilhosa. E
entenda o que nós explicamos aqui, ensina-nos a contar os nossos dias de uma tal maneira que nós possamos alcançar corações sábios, os nossos corações cheios de força, de fé, de sabedoria. Todos os dias, ao acordarmos, nós recebemos um presente que ninguém pode comprar, mais 24 horas de vida. Não sabemos quantas ainda teremos, o ontem já passou, o amanhã pertence a Deus e o momento é agora, o momento é o presente. Imagine uma grande peça teatral. Antes do último ato, as cortinas se fecham para algum intervalo. Por alguns minutos, né? Os atores expiram, ajustam o figurino, recebem orientações e retornam ao palco para concluir a apresentação. E a vida também possui esses momentos, há fases que Deus parece interromper o ritmo normal da nossa caminhada. São períodos de esperas, de silêncio, de reflexões, de recomeço. Esses momentos são o intervalo da vida. Talvez você esteja vivendo esse intervalo nesse exato momento. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma perda, pode ser uma mudança inesperada. O intervalo não significa que Deus desistiu de você. Muitas vezes é justamente nesse tempo, nesses intervalos, que Deus está trabalhando profundamente em nossos corações. E a vida é um sopro, né? Como nós já falamos aqui sobre Tiago 4,14, o que é a nossa vida? É um vapor. E é uma imagem muito forte, uma manhã fria, né? O vapor sai da boca, ele aparece por um instante e depois desaparece. E assim também é a nossa vida. E nós precisamos viver. O que é que eu estou pensar, né? Refletir. Estou vivendo apenas para acumular bens? Estou dedicando o meu tempo à minha família? Estou dando prioridade a Deus, buscando a Deus em primeiro lugar? E se Cristo voltasse agora, como seria, né? Portanto, meus lindos, minhas lindas, que Deus abençoe, que Deus ajude. Vamos fazer aqui uma oração final, tá? Pai amado, Pai querido, Pai santo, engrandecido seja o teu nome. Nós nos aproximamos de ti, Senhor, em tua santa presença, com o nosso coração cheio de gratidão. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo momento de agora, por este momento, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a contar os nossos dias de tal forma que nós possamos alcançar o nosso coração sábio. Não permita, ó Deus, que desperdicemos o tempo com aquilo que é passageiro, mas ajuda-nos, ó Senhor, a estar diante da tua presença e a viver aquilo que é eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Se há alguém, Senhor, que participou desta live com o coração entristecido, fortalece essa pessoa. Se há algum enfermo, Deus, estende a tua mão poderosa de cura, Senhor. Conceda a cura, segundo a tua perfeita vontade. Se há família dividida, ó Deus, promove reconciliação. Se há pessoas aflitas, ó Deus, concede paz a este coração. Se há alguém que esteja sem esperança, renove a fé dessa pessoa. Abençoa essa pessoa. Pai, ajuda-nos neste exato momento a aproveitar o intervalo que o Senhor tem nos concedido. Esses momentos que nos aproximam de Ti, Senhor, mais da Tua presença. E que as dificuldades, ó Deus, nos ensinem a depender de Ti. Que as nossas vitórias nos mantenham humildes, ó Pai. E que nunca percamos de vista o propósito para o qual fomos chamados. Abençoa cada lar, abençoa cada vida, Senhor, representado nesta transmissão. Derrama a tua proteção, Senhor, sobre cada família. Guarda-nos, ó Pai, de todo mal, de toda maldade. Nos ensina, ó Deus, a dirigir os nossos passos e nos dá sabedoria a todo instante, a cada momento. Oramos também, Senhor, por aqueles que ainda não entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Que o teu Espírito convença-os do pecado, da justiça e do juízo, levando-os ao arrependimento e aos pés do Salvador. Prepara-nos, ó Deus, para a eternidade.
e que quando terminar nossa jornada aqui nesta terra, nós possamos ouvir a voz do Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Despede-nos, ó Deus, com a tua paz, com a tua graça, com a tua misericórdia, e que a alegria do Senhor seja a nossa força hoje e sempre. Nós te agradecemos e oramos a ti, ó Deus, em nome do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. Um abraço bem apertado. Amo aos meus seguidores, que o Senhor abençoe, que o Senhor ajude e que nós possamos realmente compreender, não é? Que estamos no intervalo e precisamos aprender com o Senhor Jesus Cristo. Uma sexta-feira abençoada, um final de semana muito feliz. Abraços. Muito obrigado por você existir e por você estar aí.